estava num período de muito estresse, sofrendo com uma síndrome do pânico bem intensa, assim, que me impedia de fazer coisas muito simples, tipo sair para comemorar o aniversário de uma amiga, por exemplo, né? Nesse momento eu não estava dando conta. Foi uma indicação médica de praticar uma atividade física, de preferência uma luta, que eu comecei a praticar o Muay Thai. À época eu também era sedentária, estava com um sobrepeso que eu nem via, nem me dava conta, porque a gente vai ganhando 1 quilinho, 500 gramas ao longo dos anos, né? E não se dá conta. E foi assim que eu conheci o Muay Thai. Todo e qualquer esporte na saúde mental é de extrema importância e auxilia demais ao processo terapêutico. A ideia é de que a prática dos esportes tem a liberação para o nosso fisiológico de dopamina, serotonina, que são hormônios que atuam no sistema límbico. Eu uso uma frase bem clichê de que foi amor ao primeiro soco, porque foi assim mesmo que eu me senti, sabe? Quando eu comecei a lutar, era muito uma sensação de que eu tinha nascido para aquilo, sabe? De que eu havia me encontrado, foi instantâneo. Quando eu fui para a Tailândia a primeira vez foi em 2015. E aí teve uma outra virada, assim, que fez muita diferença. Porque até então o Muay Thai primeiro era um hobby, nada mais que isso. E aí essa primeira vez que eu fui para a Tailândia, eu fui para encontrar o marido, que estava lá viajando para treinar. E aí ver o Muay Thai no berço, da forma como ele acontece lá, virou uma outra chave. E aí aquilo que era um hobby, eu passei a querer um pouco mais, sabe? Eu passei a desejar ter como profissão. Não foi imediato, mas o desejo nasceu ali. E quando você estava se preparando para a sua primeira luta, qual as coisas que passaram pela sua cabeça? Igual você falou que você estava no outro lado do mundo. Foi sua primeira luta, profissionalmente ali. Então, tipo assim, o que passou na sua cabeça? O Muay Thai, ele representou um encontro comigo, um encontro muito grande comigo, sabe? Então essa primeira luta era de me conhecer ainda mais mesmo. De me ver no extremo, sabe? De me ver sob perigo, de me ver depois do meu limite, quem que eu era, até onde eu podia ir, o que eu era capaz de suportar. Foi um momento de conhecer tudo isso mesmo. E a competição, ela proporciona isso. Quando a gente pensa numa luta, em uma luta como o Muay Thai, que é uma luta com golpes mais agressivos, a gente tem o extremo da superação, né? São golpes que você realmente corre risco, né? Falando de luta, não da prática por qualidade de vida, mas falando em lutas, você está ali colocando o seu corpo totalmente vulnerável. Então é o seu instinto mesmo, do jeito mais puro, sabe? Do jeito mais limpo. Mas eu sempre tive uma coisa pra mim que quem tem que acreditar nos meus sonhos sou eu, sabe? A opinião que vem de fora, ainda que seja um familiar, ela é secundária, ela não vale mais que a minha decisão e que a minha certeza sobre o que eu quero fazer. Então não tive o apoio inicial, mas eu fui assim mesmo. E depois que deu certo, depois que o medo passa, aí o apoio acaba vindo mais fácil. Então bora pegar as luvas, então? Bora de luva! Então, tipo, quando você foi lutar lá, nem tinha alguém no corner com você? Tinha, mas um treinador tailandês. E aí era um outro medo que eu tinha, né? De como assim? Será que eu vou entender os comandos? Como isso vai ser? E se eu me machucar? O que vai acontecer comigo? Vou me deixar aqui sozinha? E essa primeira luta foi uma luta que eu ganhei por causa do medo. E é um outro ensinamento que o Muay Thai traz, porque quando a gente sente medo, você tem ali a opção de fazer o que tem que ser feito ou de recuar, né? É a luta ou fuga. E por conta do medo que eu estava sentindo, eu fui extremamente agressiva e consegui finalizar, foi meu primeiro nocaute. Foi a luta que eu mais senti medo na vida. Então, até a forma de lidar com o medo e com as dificuldades, foi o Muay Thai que me ensinou. Como se estivesse paralelo, e aí você vai só trazendo para trás. Paralelo, Puxa um pouquinho mais para trás. Isso aí. Dá para ir um pouquinho mais ainda de ser alto, pode ir. Beleza. E aí, para bater, você vai mirar como se fosse o queixo aqui, ó, e vem sem força mesmo, só marcando, tá? Por causa da luta. Isso aí, e volta. Posicionado mais um. E aí, tô segurando alto para simular o queixo de alguém da sua altura. Ah, tá, da altura, sim. Então, vem cá. Tá pensando em que agora? Nossa, tô adrenalina, tipo assim, pensando, tenho que prestar atenção em tudo, eu tenho que ver, tipo assim, se eu atacar, o cara pode vir querer me socar, tipo, que meio que pagar pra ver, que ele consegue ver a abertura que eu dei pra ele.
Então, tipo, nossa, é muito adrenalina realmente. Imagina isso na luta com a galera toda Isso. torcendo. Ainda mais no seu caso foi contra você. Tipo, deve ser, nossa, adrenalina a milhão. Então aí você imagina o que é o ambiente inteiro de torcida adversário, você subindo no ringue e a galera toda, vai morrer, vai morrer. Sei lá, sem conseguir ouvir nada, sabe? Simplesmente focada na missão do momento. É bizarro. É bizarro, inclusive, pensar no que a gente é capaz de fazer quando consegue se concentrar e quando consegue focar no objetivo. Então procure um treino, você está aí sedentário, sentado, passando tela, procure um treino, vai te fazer bem. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado mesmo. Valeu muito a pena, galera.